Olá, galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje mais um episódio do Amor Autêntico. Esse podcast que tem ensinado muitas pessoas sobre relacionamento e tem ajudado, pessoas a amar, ser amado e também se posicionar no campo espiritual sobre a sua vida sentimental. Como você já me conhece há muito tempo, eu sou uma pessoa que acredito muito que a vida espiritual ela exerce grande influência na área sentimental. Aprendi que uma pessoa bem equilibrada espiritualmente, emocionalmente, é uma pessoa também bem equilibrada sentimentalmente. E a minha convidada de hoje é uma mulher que também se sente muito à vontade em tratar sobre esse assunto, que cuida de muitas pessoas, que ora por muitas pessoas, que aconselha muitas pessoas. E antes de eu apresentar, quero pedir para você não esquecer de clicar aí embaixo, mãozinha para cima, deixa o teu joinha, gostei, para que o YouTube venha expandir o alcance desse vídeo e também que você se inscreva no canal. Quando você se inscreve no canal, você está dizendo para o YouTube que você apoia esse conteúdo. Então é só clicar aí embaixo em inscrever-se nas letras vermelhas, depois clica no símbolo do sininho que vai aparecer, depois clica na palavra todas. E vamos embarcar juntos agora nesse bate-papo, nessa conversa legal, podcast, mais um episódio do Amor Autêntico, Amor Verdadeiro na Era Moderna. E hoje a nossa convidada é a pastora Rose Souza. Pastora, fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite e seja bem-vinda ao podcast do Amor Autêntico. Muito obrigada, apóstolo. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui, falar de todos esses temas que, de alguma forma, influenciam em tudo na nossa vida, né? Verdade. Então, eu estou muito feliz, é uma honra, uma alegria poder servi-lo aqui nesse podcast, né? Estou muito feliz. Certo. Antes de entrar nos temas, eu queria que a senhora se apresentasse às pessoas. Quem é a pastora Rose? Da onde veio a pastora Rose, a origem? Por favor, fique à vontade. Claro, será uma honra. Bom, eu vim de uma cidade lá do Pernambuco, bem pequena, chamada Xangrande. Nasci... Sério? Sim, sou pernambucana. Que legal, eu morei em Pernambuco 3 anos. Olha que bacana. Conheço bastante. Morei lá a minha infância até os 5 anos de idade. Depois eu vim para São Paulo, né? Mas eu nasci em Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão, Isso conheço. Mesmo. Então eu vim para cá, para São Paulo. Deus fez uma obra assim na vida da minha família. Trouxe a nossa família para cá, para São Paulo. E desde os 5 anos de idade eu sirvo ao Senhor. Hoje eu tenho 35 anos. Que legal. E 30 anos servindo a Deus. E Deus me sustentou até aqui, nessa força, nessa coragem. Meu ministério começou mesmo aos 18 anos. Eu fui chamada ao pastorado aos 18 anos. Então eu prego desde os 18 anos. Já 17, 18 anos, né? Nessa empreitada. Já pastoreei a igreja. Já ajudei mulheres, já mesmo nova, tá, gente? É impressionante porque já passei por diversas coisas. Deus já tratou comigo de uma forma, apóstolo, assim, surreal. Enfermidades, já passei por leito, já fiquei paraplégica. Deus me tirou da cadeira de roda. Então, assim, meu testemunho de vida é tremendo. É muito forte isso. Então, é uma vida com Deus que eu tenho, assim, já há um bom tempo, né? E hoje, com 35 anos, já tenho uma vivência também na parte emocional. Deus tem me levantado aí para ajudar muitas mulheres que também sofreram na parte de relacionamentos, né? Uhum. Eu ajudo muitas mulheres e pode acreditar, mulheres com idade maior que a minha e abaixo também. E me diz uma coisa assim, em que momento você entendeu que isso era uma missão para você, né? Certo. Ajudar mulheres, que eu vejo que você também incentiva mulheres, não apenas na questão emocional, vejo que você incentiva também mulheres a ter o desejo de empreender. Sim, bastante. Eu acompanho, então eu queria saber que momento que você falou assim, não, peraí, é um propósito de vida, eu preciso ajudar outras mulheres também. Sim, tudo é baseado naquilo que eu sempre falo. Nós precisamos entender que nós não viemos ao mundo por acaso. Nós temos um propósito de vida, né? E precisamos identificá-lo isso. Isso é ao longo da vida, da sua vivência com Deus. E aí eu fui identificando, eu fui uma pessoa que eu tive várias crises na minha vida existencial. Eu não sabia quem eu era, o que eu queria fazer. Hoje eu tenho a certeza do meu propósito com Deus, hoje eu tenho certeza do que eu quero trabalhar. Eu fiz várias profissões, tentei de tudo que você possa imaginar. Uhum. Mas hoje eu tenho a certeza, porque hoje o meu propósito é ajudar pessoas, levantar a autoestima das mulheres.
Tanto é que eu trabalho hoje com tanto a parte espiritual, né, ajudando as mulheres emocionalmente, como hoje eu tenho uma profissão, eu sou cabeleireira, eu gosto de transformar mulheres. Eu quero que elas se sintam vivas, elas descubram qual é o propósito delas, porque todas nós temos uma história. E a nossa história vale muito para alguém aqui nessa terra, na nossa geração. Eu costumo sempre dizer assim, que quando a pessoa ela não sabe, ela não conhece a própria história dela, Sim. não consegue identificar a própria história dela, o propósito de vida dela, ela passa a viver de acordo com aquilo que as pessoas falam para ela. Sim. Mas a partir do momento que ela entende qual é o propósito dela, qual é a missão dela na Terra, então ela passa a viver uma vida realmente que faz sentido para ela. Sim. Porque assim, nós fomos chamados sempre para fazer alguma coisa. Tudo tem um propósito na vida, como você bem falou, né? Mas se eu não conheço o meu propósito, eu vivo uma vida, como é que eu posso dizer assim, de altos e baixos, né? Aquela vida de incertezas, né? Uma vida realmente uma vida sem propósito. Sim. E nesse momento onde eu entro numa vida sem propósito, é onde muitas das vezes as pessoas entram num relacionamento tóxico. Exatamente. Que é o que eu queria já começar falando com você sobre isso. O que você entende sobre relacionamento tóxico? Olha, quando a gente não sabe o que nós queremos para nós mesmos, é igual aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer coisa serve. Então, é importante que primeiro nós identificamos quem somos nós, como pessoa, o que queremos, qual os princípios que os nossos valores nós temos. Então, tudo isso é muito importante você estudar. Na verdade, você precisa avaliar tudo isso, mas hoje, um relacionamento tóxico é o quê? É algo prejudicial e desrespeitoso, né, apóstolo? Então, tudo aquilo que vem ferir os meus princípios, os meus valores, as minhas determinações, eu acho que nós precisamos perceber que aquilo não é bom para nós. Por exemplo, tem muitas mulheres que sofrem uma dependência emocional terrível. Então, a vida delas é baseada em alguém. Quando eu não sei o que eu quero, o que o outro me dá serve. Mas você acha que tem como alguém ter um relacionamento sentimental com alguém sem ter nenhum tipo de dependência emocional? Olha, eu não digo 100%, mas quando você parte de um princípio, como eu disse, você sabe o que você quer, você tem a sua escolha ali de vida. Então, aquela pessoa ela só entra para complementar você. Ela não é a base principal da sua vida. Por exemplo, já entrei em relacionamentos que, tipo, a pessoa que determinava o que eu tinha que fazer no meu dia. Então, eu vivi isso porque eu não sabia, eu tinha uma crise de identidade terrível. Então, eu não sabia o que eu queria comer no dia, a pessoa quem definia. Você tem que fazer isso até no meu trabalho. Então, eu comecei a perceber que eu não existia mais. Então, nós precisamos ter essa identidade. Quem eu sou, o que eu gosto, para que se o outro sair da sua vida, você não se desmorone, porque aí você não sabe o que fazer. Porque eu acordava, quando o relacionamento acabou, eu falei, o que eu faço hoje? O que eu vou fazer agora? Minha vida não existe, porque é baseada em cima da vida do outro, entendeu? Por isso é muito importante você ter a sua vida e o outro vai complementar. Eu acredito muito nisso. Então, se você tiver perca de pessoas na sua vida, você tem que ter a maturidade de que está tudo bem. Você vai se levantar, você vai se reconstruir, você vai ter uma vida, né? Em todos os sentidos. Esse é o meu pensamento. E é verdade, porque às vezes a pessoa fala assim, fulano é uma pessoa tóxica. Não, a pessoa não é tóxica, mas ela se tornou tóxica em um relacionamento. E muitas das vezes a pessoa se torna tóxica no relacionamento porque a outra não se posiciona. Verdade. Né? Ela vai pegando as escolhas dela e vai jogando para outra escolher. Por exemplo, amor, o que eu devo... o que eu bebo? Bebo água ou bebo refrigerante? Uma coisa que parece simples, mas não é simples. Eu como carne vermelha ou carne branca? Sim. Você prefere esse perfume ou aquele perfume? Você prefere qual cor que tá bom de roupa? Essa ou aquela? E aí, às vezes, sem querer, a pessoa pega as diretrizes da vida dela e joga nas mãos de uma outra pessoa. Verdade. E com o passar do tempo, aquela outra pessoa começa a ser tóxica, realmente, porque ela acha que, né? Isso é uma mensagem subliminar, né? Ela acha que a outra pessoa não tem condições de decidir. Verdade. Porque ela pegou todas as decisões e jogou, então aí vira um relacionamento tóxico. Agora, eu fico perguntando assim, e quero te perguntar isso. O que fazer, por exemplo, eu estou num relacionamento tóxico, mas eu amo a pessoa que está comigo. Como é que eu faço? O que eu devo fazer para tentar reverter essa situação, tentar remover essa toxina
do meu relacionamento? Olha, é aquilo que eu falo, é uma escolha, né? Você tem que fazer uma escolha, porque é complicado lidar com essa situação. Eu falo que algumas pessoas que entram na nossa vida, elas medem um grau do que pode com você. É como se fosse um termômetro, né? Uhum. Eu vou testando o seu nível de paciência até onde você tolera. Então, as pessoas só vai fazer com você, apóstolo, aquilo que você permite. Entendeu? Então, se eu começo um relacionamento permitindo a mentira, ela vai ir até o nível que eu aceitar. Uhum. Entendeu? Se eu permitir uma traição, eu perdoar a primeira vez e a pessoa vai e faz a segunda, eu perdoo novamente, então eu que estou limitando isso, eu estou dando poder à pessoa decidir o que fazer comigo, até o ponto de eu ficar totalmente destruída. Então, é uma escolha querer ficar. Você pode ter um sentimento pela pessoa? Sim, mas primeiro você precisa avaliar uma coisa. Você se ama, você tem que se amar primeiro antes de amar outra pessoa. Você tem que perceber se a pessoa que está com você, ela pode querer mudar alguns comportamentos na sua vida, se ela tem a disposição para querer mudar e os dois fazer dar certo. Porque se os dois quiserem, pode dar certo, né? Então acaba sendo o seguinte... o fato de eu estar num relacionamento tóxico, muitas das vezes acaba sendo a minha falta de identidade. Sim, porque você tem que se posicionar. Você precisa se posicionar. Se isso está te machucando, você precisa decidir, poxa, eu quero ficar aqui. Mas se a outra pessoa não contribui, para que você vai ficar ali? Uhum. Né? Se martirizando, sofrendo. Porque eu sempre falo que ninguém morre de amor. É verdade, né? Nunca vi nenhuma história de uma mulher ou um homem morrer de amor. Tudo passa e tudo é aprendizagem. Então, nós precisamos decidir. Eu tenho que amar alguém. Entenda isso. Você precisa amar alguém, mas você precisa se amar primeiro. Porque nenhum relacionamento é sadio se eu não me amar primeiro, né? Verdade. E a psicologia, ela explica isso, né? Que você só conhece o amor verdadeiro depois que você aprende a se amar. Sim. Porque aprendendo a se amar, você vai conhecer os seus valores. Uhum. E vai ensinar as pessoas a respeitar os seus valores, sem que seja uma coisa obrigatória. Porque a pessoa que se ama, a outra pessoa, para entrar na vida dela, só vai entrar se amar também. Verdade. Porque senão não entra. Verdade. Porque a pessoa que se ama, ela não tem lacunas, né? Ela não tem brechas no lado emocional dela para deixar qualquer pessoa entrar na vida dela. Porque ela sabe o valor dela, ela sabe o que ela aprendeu, ela sabe tudo que ela passou, Uhum. né? E sabe o que ela quer, que é o mais importante. Na maioria das vezes, das pessoas que eu atendo, eu falo isso para elas, que a maioria dos relacionamentos não dão certo porque a pessoa não sabe o que quer. E às vezes, a mulher, e isso até mais do que o homem, a mulher, ela tem muitas vezes vergonha de dizer o que ela quer para a vida dela, né? E não é vergonhoso. Assim como o homem, a mulher também tem o direito de dizer o que ela quer, o que ela não quer e como ela quer. E quando eu não digo o que eu quero e como eu quero, parece que eu sou obrigado a tolerar qualquer pessoa, qualquer coisa na minha vida. E eu não sou obrigado. Mas se eu não digo, eu acabo, às vezes, empurrando com a barriga. Sim. E essa questão de empurrar com a barriga, ela faz com que muitos relacionamentos que tinham tudo para dar certo acabem dando errado. Imagino que você deve ser procurar por muitas mulheres sobre essa questão, né? Sim, eu acho que o maior problema hoje na questão de relacionamento é a carência emocional. Exato. Esse é um problema muito grande, porque quando você está carente demais, o que você faz? É aquilo que eu falei, qualquer coisa serve para substituir aquela falta dentro de você, né? É um refúgio, né? Isso, exatamente. Mas nós precisamos entender que a carência humana é a falta de Deus. Porque às vezes, mesmo que você seja cristão, apóstolo, e você sirva a Deus, às vezes você tem carências, né, emocionais, claro. de todo tipo de coisa. E Deus, ele pode preencher. Eu conheço mulheres que decidiram viver a vida somente com Cristo. E tá tudo bem, são felizes. Sim, é a escolha delas. Sim, tá é tudo uma certo. escolha, exatamente. Então, elas se sentem preenchidas, né, por Deus, então ela não precisa ali de alguém. Já sofreu muito, não quer sofrer mais e optou por isso. Então, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é avaliar bem o perfil da pessoa, né? E fazer uma lista. Mulheres, escrevam isso, por favor. Façam uma lista de prioridades. Isso é muito importante. Quais são os seus valores, o que você aceita. E você vai começar a avaliar aquela pessoa quando se aproximar. Poxa, tem os meus valores, pensa como eu, né? Então, você vai fazer um conjunto de coisas para ter uma decisão de estar com aquela pessoa. Porque
Eu sempre falo que o amor não é um sentimento, ele é uma decisão. Eu decido amar alguém. Primeiro começa pelo sentimento da paixão, eu me conecto com aquela pessoa, mas o amor, ele é uma decisão, eu decido amar aquela pessoa, né? Então, é muito importante que você tenha essa lista de prioridades e saiba o que você quer para você, porque um casamento, uma aliança mal feita, ela pode destruir a sua vida completamente. Verdade. Agora, entrando na área religiosa, você é uma pastora, Sim. certo? Pastora ou missionária? Pastora. Pastora, certo. E muitas pessoas dizem que pastora não existe, que é um termo antibíblico, uns falam que é um termo herege, enfim. Como é que você, como mulher, vê essas coisas na sociedade de hoje? Bom, olha, apóstola, esse é um tema bem polêmico, né? Mas é muito interessante falar sobre isso. Sim. Vamos basear pela Bíblia, né? É o princípio de tudo. Se nós formos nas Escrituras, nós não vamos ver nenhum texto que fala que mulher pode ser pastora, certo? Avaliando a Bíblia, vamos ver que não tem. Mas também não tem uma proibição. Exato. Se nós formos avaliar, temos que ver um contexto histórico. Vamos lá. Lá atrás, as mulheres tinham vozes dentro dos templos? Não. As mulheres não podiam nem falar. As mulheres tinham uma separação dentro da sinagoga. As mulheres ficavam atrás, havia um véu que cobria os homens na frente, as mulheres atrás. As mulheres não tinham vozes ativas. Então, você pode perceber que não haveria um posicionamento de mulheres, né? Mas quando vamos para a Bíblia, vamos ver também uma mulher que é referência, Débora. Débora, tem gente que fala, mas Débora não era pastora. Tá bom, mas ela exercia um cargo de liderança. Ela era juíza e ela era profetisa. Não é um cargo importante? Com certeza. Entendeu? Então, ali, Deus abriu uma exceção. Se Deus abriu uma exceção no passado, Ele pode abrir agora. Então, eu não vejo problema nenhum, porque não há algo prejudicial à obra de Deus ver uma mulher atuando como pastora. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, mas para ser pastor tem que ter um requisito, para ser um sacerdote tem que seguir um requisito. Tudo bem, então vamos avaliar então a história da Bíblia. Para ser um sacerdote, a pessoa tinha que ser da tribo de Levi. Não podia ter nenhuma imperfeição no corpo. Tem um requisito, concorda? Então não é todo mundo que também poderia ser pastor ou um sacerdote. No Brasil ninguém poderia, ninguém é da tribo de Levi. Exatamente, então já é um problema. Se formos ao ponto da linha ali da Bíblia, então ninguém pode ser nada. Exato. Ok? Então, se não é prejudicial, apóstolo, qual o problema? Hoje as mulheres estão invadindo, assim, sabe, a obra de Deus com tanto amor. Eu vejo cada mulher que se dedica para o reino com tanto carinho. Eu falo, não tem coisas que me dá mais sentido na vida do que estar falando da Bíblia, falando de Deus, pregando o Evangelho, ganhando almas. Eu não vejo mais sentido em outras coisas. Eu faço muitas coisas, mas isso aqui é a minha vida. Então, eu não vejo problemas em mulheres atuar como pastoras. Sabe o que eu acho hoje em dia? Eu acho que hoje em dia as pessoas gostam muito de se meter na vida dos outros. Isso é verdade. Principalmente crente. Eu falo isso, eu posso falar com propriedade que eu sou crente. Tem muito crente que é chato. Sim. Sabe? E a pessoa, ela acha que o jeito que ela enxerga Deus é o único jeito verdadeiro. Exatamente. E ela passa a criticar o jeito da outra pessoa. Poxa, Jesus tinha 12 discípulos. Um era totalmente diferente do outro. É verdade. Um era completamente diferente do outro. E volta e meia, nem eles se entendiam. E olha as escolhas de Jesus, E né? eles andavam fisicamente e espiritualmente com Jesus. Sim. Imagine nós que só podemos andar espiritualmente. Não é verdade? É verdade. É claro que vai ter... eu não vou falar nem dissensões, mas visões diferentes. E tá tudo certo. Eu hoje, eu tenho 39 anos. Eu prego a palavra de Deus há 23 anos. Já ministrei em 13 países, 16 estados do Brasil. Quando eu era menino, eu achava que só o meu jeito era o jeito certo. E eu já critiquei muitas pessoas. Sim. E eu sou sincero e humilde para reconhecer isso. Fui ficando mais velho e eu fui começando a enxergar a vida como uma pessoa mais velha. E a gente, quando fica mais velho, a gente passa a entender o seguinte, que a minha verdade não é absoluta. E não existe nenhum ser humano com a verdade absoluta. Ele pode ter 10 mil membros na igreja, 1 milhão de membros na igreja, pode ser o maior pastor do mundo. A verdade dele nunca será absoluta. Porque a Bíblia, existem trechos da Bíblia
que não cabem interpretação. E eu respeito, tudo bem. Mas tem trechos que cabem interpretação. Sim. Por exemplo, muitas pessoas falam de tradições, não, porque no passado a mulher não podia pregar e tal. Outros criticam, por exemplo, como no texto que criticam tatuagem, porque fazendo tatuagem é pecado. No mesmo trecho diz que a gente não podia comer, a gente não pode comer camarão, não pode comer lagosta. Mas isso pode, a pessoa pode. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas pegam um trecho, escolhem o que se adapta melhor ao que ela quer viver e critica os outros que querem viver de uma outra forma. Eu sempre falo isso. A igreja, ela tem que dar liberdade para a pessoa poder servir a Deus. Mas liberdade não é libertinagem. Verdade. Então, se Deus deu liberdade às mulheres, minha opinião, Deus deu liberdade às mulheres para exercer o que tem exercido, e está aí provado. Sim, não está sendo provado. Prejudicial ao reino, está Exatamente. crescendo. Tá? Se uma mulher usar da liberdade para ter a libertinagem, tudo bem que ela seja criticada ou removida de um quadro pastoral, e está tudo certo, como um homem também, e está tudo certo. Mas o que eu não posso é impedir que você tenha essa liberdade, porque Sim. Deus não me deu uma procuração. Então, se descesse uma procuração, Deus assinou, só o Leonardo me representa na Terra. Aí beleza, aí eu vou dizer, vou criar a regra, ó. Não, a regra é essa, porque Deus falou que tudo bem, mas ninguém tem essa procuração. Sim. Eu acho que a gente tinha que respeitar mais. Não sei como é que você vê isso. Eu tenho até hoje em dia muita implicância, até com alguns pastores eu falo. Eu tenho implicância no bom sentido. Eu não conheço alguns pessoalmente, outros eu conheço. Uhum. Alguns eu não conheço pessoalmente. Mas pelo posicionamento, eu já crio uma implicância. Por quê? Porque as pessoas querem criar regra. Sim. E isso me incomoda muito. Quando alguém quer criar regra para mim, isso me incomoda demais. Principalmente quando quer criar regra bíblica. Uma vez eu fui numa entrevista na Rádio Musical, aqui de São Paulo, e fui debater com um pastor Tiago Alicerce. Esse gosta de criar regra para todo mundo. Esse é um dos que mais gosta de criar regra para todo mundo. Sentado eu e ele aqui de frente, e o debate era o seguinte: você acredita no óleo ungido? E eu falei, sim. Ele falou, é heresia. E eu perguntei, por quê? Ele foi explicando, porque isso é tipo como se fosse um ritual, e na magia negra, na macumba, na feitiçaria também faz. Eu deixei ele falar, falou. No final eu perguntei assim pra ele, quero fazer só uma pergunta pro senhor, posso? Pode. O senhor é pastor? Sim. Você foi ordenado ou ungido? Ele falou, ungido. Então, pra mim, acabou o debate. Já respondeu. Já respondeu, pô. Então eu falei, então você não é pastor, então você não acredita que é pastor. Sim. Porque pra você ser pastor, alguém teve que te ungir. Então o óleo é ungido. Então o óleo é ungido. Então você vê. É verdade. E as pessoas pegam essas coisas, criam as regras delas e passam a criticar todo mundo. Exatamente. Desculpa, tô até falando muito, deixa você falar. Mas, por exemplo, eu não me sinto à vontade para chegar numa rede social e criticar teologicamente ou hermeneuticamente ou, como é que eu posso falar? Ou de qualquer outra forma, por exemplo, Bispo Macedo, Apóstolo Valdemiro. Eu não me sinto à vontade para fazer esse tipo de crítica. Por quê? Se Deus tem permitido eles estar aí esses anos todos aí fazendo, o negócio é eles e Deus. Sim. Mas tá fazendo uma coisa errada. Eles vão pagar com Deus. Eu não sigo eles. Né? Então, com certeza. Então tá tudo certo. E a teologia, ela tem várias linhas de raciocínio, Exato. né? Nada é uma base firmada ali, tem que ser isso. Não, cada um tem o seu pensamento. E outra, eu também penso muito a questão da religiosidade, a mente das pessoas religiosas, né? Aquela crença, aquele negócio que está estabelecido ali. Mas, assim, como eu falei, se fôssemos para seguir ao pé da letra, então muitos não seriam pastores. Então você acha que é o costume religioso que faz as pessoas Eu criticar acredito a que questão sim, de mulher ser pastora? Sim, porque olha, eu cresci numa igreja, eu não vou falar o nome, mas assim, ela era tão religiosa que tipo, eu não podia usar calça. E eu passei uma época, justamente foi essa fase que eu passei, que eu fiquei paraplégica, eu tive um problema muito grave, porque eu não podia andar com as pernas de fora. O médico falou, você escolhe obedecer o seu pastor ou você escolhe a sua saúde? Eu escolhi obedecer o meu pastor, porque eu era tão crente naquilo, que eu falava, se eu desobedecer usar uma calça, eu tô perdida. Só que hoje eu olho a mesma igreja, a mesma doutrina, a mesma coisa, todo mundo faz isso. Então eu falei, o que mudou? Então é aquela época, as mentes das pessoas fechadas.
Então, eu aprendi a estudar a palavra. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu vivo como a Bíblia diz que eu tenho que viver. Eu não vivo mais baseada em um sistema, pessoas que falam, você tem que ser assim, porque você aí também não tem identidade em Deus. Você tem que saber quem você é em Deus. Se as pessoas me aceitam como pastora, tá tudo bem. Se não me aceita, também tá tudo bem. Nada disso vai mudar, porque quem me chamou, ele se responsabiliza. Eu não fico atrás de agenda para pregar o evangelho. Muito pelo contrário, as pessoas chegam até mim. Então, tudo é Deus quem promove. E a partir daí, quando a gente tem essa certeza, a gente não fica correndo nesse batendo atrás de pessoas, de nome para crescer, porque para mim, ministério, oposição, não é válido de nada, porque tem muita gente que tem muito nome, tem muita coisa, e gente, é vazio. Vazio de Deus. E tem tantas mulheres aí que nem nome tem. Você vê curas, libertações acontecendo, Deus promovendo coisas excepcionais. Então, isso que importa para mim. Entendeu? Porque a rede social está cheia de pessoas vazias. Eu conheço muitos que vivem de aparência, né? Então, pra que isso, né, gente? Então, vamos viver um evangelho limpo, sadio. E é isso, pra mim, eu não vejo problemas em mulheres tomar conta, porque mulher já cuida de tanta coisa hoje. Já que nós estamos falando sobre relacionamento, veja quantas mulheres estão tomando conta das suas casas sozinhas, cuidam de filhos sozinhas, trabalham, administram lá, ela é o sacerdote da casa. Verdade. Não é assim? Então, por que se ela é o sacerdote da casa, ela instrui o filho, ela leva o filho pro médico, ela cuida de tudo, tá dando conta, tá sobrecarregada? Tá, mas fazer o quê? É a realidade. Alguém abandonou, deixou lá o convívio, mas ela tá dando conta e ainda cuida do reino. Olha que coisa linda. E ela tá feliz. Isso que importa, entendeu? E como é que você vê a influência espiritual sobre a vida sentimental das pessoas? Olha, isso daí é um pouco forte. Eu falo assim porque... a parte espiritual, ela é um peso sobre a vida total das nossas vidas, né? No contexto geral, eu falo. Por quê? A Bíblia fala em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E o mundo espiritual, apóstolo, ele existe, queira acreditar ou não. Ele é mais real do que essa mesa, do que esse microfone. Então, ele influencia em tudo. E a partir do momento que o senhor me fez essa pergunta sobre a parte sentimental, eu creio que muitos relacionamentos não funcionam porque não tem uma vida equilibrada espiritual em Deus. Eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Não adianta você casar com uma pessoa, você ter um relacionamento com uma pessoa de Deus, que você guerreia sozinha. Né? Porque um casamento, um relacionamento, ele precisa dos dois estar ali firmes em Deus, lutando, porque é uma guerra. O diabo não quer como um bote que só um lado está remando. Se um lá fica remando para fazer funcionar, o outro não tá nem aí, tá vivendo a vida dissoluta e não quer saber de Deus, não quer jejuar, não quer orar, não quer buscar, enfim, tá deixando pro outro, tá tudo bem para ele. Só que aí vai chegar uma hora que a corda vai pender, né? Por quê? O diabo, ele odeia a família. O diabo, ele detesta ver você feliz com a tua família. Então, ele vai investir pesado. E hoje, tem muitas pessoas que não querem te ver feliz. A realidade é essa. Se você expõe na tua rede social, vem a parte da inveja, a pessoa fala... eu já vi muito isso acontecer. Apóstolo, eu trabalhei muito com libertação. Eu fiz muitas campanhas de libertação quando eu pastoreava igreja. Eu vou te falar uma coisa. Eu lidei com certos tipos de demônios que era algo assim surreal. Pode falar, fica à vontade. Posso falar? Pode. Eu já trabalhei em cima de uma moça que ela tinha legião. Ela entrava dentro da igreja que quando começava a oração, ela queria quebrar todas as cadeiras da igreja. Obreiros não seguravam. Tinha que ser muita oração, muito jejum para tratar. Graças a Deus a menina foi liberta. Já tive relacionamentos de casais de bruxaria que pessoas faziam, a gente descobria depois, vinha até nós a foto, Deus fazia acontecer, a pessoa descobrir daquela bruxaria que de fato era verdade, e casamentos que não deram certo, outros que... Então não adianta, apóstolo, eu estar aqui lutando e o meu cônjuge não. Eu creio que é uma via de mão dupla, os dois têm que andar de mãos dadas, porque um cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Eclesiastes fala sobre isso. Quando os dois estão aliançados ali no espiritual, olhando para Deus, seguindo tudo, eu acho que tudo parte de um princípio. Tanto da escolha, como eu disse, que não adianta também você escolher uma pessoa de jugo desigual, né? Isso é muito importante para ter uma vida feliz em Deus e de sucesso. Eu preciso escolher bem, né? Uma pessoa de Deus. O que seria esse jugo desigual na sua visão? Eu acredito assim, apóstolo.
eu ser cristã e a pessoa não ser. Porque eu já vi um pastor falar que o julgo desigual é um ser branco e outro ser preto. Não. Aonde isso? É sério. E Meu pastor Deus. famoso no Brasil, Jesus tá? amado, Pastor tá forte. grande, pastor grande. Falou assim, não vos põe em julgo desigual. Preto namora preto Não. e branco namora branco. Misericórdia, isso não tem nada a ver. Eu falo que é a questão espiritual, porque você vai acreditar em uma coisa e o outro acredita em outra. Então vai ter ali uma desavença. Imagina que guerra que não é vamos pôr, um é da macumba, o da Ubanda, o outro é cristão. Você imagina o que vai dar aí, né? Coisa boa, não é? Então, o final da história a gente já sabe. Então, precisamos decidir, escolher bem. E ainda eu vou te deixar ainda uma coisa muito importante para todas as mulheres e homens que assistem. É importante também nós olharmos bem para dentro das igrejas, porque às vezes casar com um cristão também dá muito problema. É porque a realidade... às vezes ele é um cristão entre aspas. É isso aí. Aquela ovelha disfarçada, né? É um cristão que não acredita muito em Cristo. Exatamente, como também deveria. pé lá e pé cá. Então, tipo, aparentemente você olha, oh meu Deus, é de Deus. Que homem de Deus, brilha que mulher como de ouro, Deus. né? Tem aquela referência, você se apaixona, e aquele terno, aquela coisa. Mas por trás é tudo ao contrário. Então, tem que prestar muita atenção, como eu disse, nos valores. Não basta só ser crente, né? Não basta só acreditar em Deus, servir ao Senhor, não. Tem que ter uma vida estruturada em Deus, mas tem que saber bem as escolhas que está fazendo. Vai aí o caráter, né? Eu penso igual você, eu falo assim para as pessoas. Quem me procura, eu falo dessa maneira. Que às vezes a mulher, ela é crente. O marido não tem religião nenhuma. E ela quer, porque quer que o marido seja crente. Aí eu pergunto para a pessoa, vem cá, mas ele te trata bem? Sim. Te respeita? Sim. É um bom marido? Sim. Briga com você? Não. Se entende bem? Sim. Glória e por que a Deus que por você isso. quer obrigar ele a ir para a igreja? Ela está santificando ele de alguma forma. A Bíblia fala sobre isso, né? Exatamente. Às vezes as pessoas colocam essas coisas por ensinamentos, igual o pastor que você teve na adolescência, né, que falou, não pode usar... E às vezes o ensinamento desses pastores, muitos deles, não posso generalizar de forma alguma, mas alguns, muitos não, alguns, faz com que a pessoa ela venha sofrer mais ainda na vida sentimental. Sim. Porque ela entra numa briga que ela não precisa brigar. Verdade. Ela entra numa guerra que ela não tem que entrar na guerra. Um exemplo. Revelou que você vai conhecer uma pessoa do mundo e você vai lutar pela conversão dele. Mas por quê? São essas revelações às vezes que eu fico... Olha, isso daí eu não acredito, né? gente. Mas por quê? Quem tem a missão de converter alguém não sou eu, não. É Deus, é o Espírito Santo, não sou eu. É porque, assim, as pessoas, elas buscam muito profecia para casamento, muita profecia para muita coisa. Vivem uma vida de muita profecia. A gente precisa estar pautado na palavra de Deus. Se você andar aqui, meu irmão, você não vai errar o caminho. Não tem... Aqui é a bússola do crente. Então, para de ficar buscando, né, em profecias, o que vai acontecer amanhã na sua vida. Isso aí é cartomante, isso aí é búzio, né, essas coisas. Então, nós precisamos pensar acerca disso. Apóstolo, eu vou falar uma coisa que me aconteceu, tá? Isso é muito forte, que foi... mexeu muito com o meu ministério quando isso aconteceu. Tinha um casal de pastores, amigos meus, isso aconteceu de fato, e faz pouco tempo. E eles eram um casal assim que você olha e fala, uau, casal margarina, né? Aquele casal muito feliz. E ele é pastor e ela missionária. Ok. Ninguém imaginava que aquele casamento tinha tantos problemas ali, porque não dava para perceber. E olha, eram cristãos. Olha o que aconteceu. Ele era meu professor de teologia, né? Eu me formei, ele era meu professor, então eu tinha ele como aquela figura de referência. Eu falei, caramba, uau, a inteligência e a sabedoria daquele homem, eu quero ser igual a ele. Era isso. E aí, literalmente, eu tinha ele como uma referência no meu ministério. Só que aconteceu uma coisa que eu não esperava. Assim que eu me formei, ele pegou e teve uma separação repentina dos dois. Até aí tudo bem, porque acontece altos e baixos, aconteceu, a gente imaginou que iriam voltar. Só que com uma semana que ele se separou, ele foi e se envolveu com uma moça e já expôs essa moça na rede social. Meu Deus. Pra mim, eu imaginei, eu não acho que ele tá superando, tem alguma coisa errada aí. Ou ele tá fazendo isso pra causar ciúme nela, mas a atitude dela foi irrepreensível, ela continuou na dela, ela não se expôs, ela ficou no mesmo lugar, não saiu do lugar que ela estava. Indo pra igreja, na sua casa, enfim. Quando passou uma semana após a publicação dele, aconteceu o seguinte. Ele conseguiu uma arma, não sei aonde. Ele pegou uma moto
Ele se encapuzou, chegou na casa dela, falou que queria ver o filho. Da ex-esposa. ex-esposa. Uhum. E ele pegou e deu um tiro, né, na mulher, na frente do filho. Matou ela. Meu e Deus. aí depois a criança viu, saiu correndo, ele saiu correndo desesperado. Olha só o nível de coisa que aconteceu dentro da igreja. E aí ele simplesmente saiu correndo desesperado e ele mesmo se matou a um pouco de distância. Então, ou seja, os dois morreram. Ele matou a esposa, o filho assistiu e depois ele se matou. Eu estive presente num velório dos dois e para mim aquilo foi um baque muito grande. Eu falei, poxa, o cara tão conhecido da palavra, tão cheio de Deus. Você chegava na casa dele assim, era uma biblioteca de livros, conhecia tanto a respeito de Deus, mas se perdeu dentro dos seus sentimentos de si mesmo. Então, eu sempre falo isso, não é de se muito ter conhecimento, né? É de se muito estar ali em Deus, pedir para que Deus preencha seus vazios, tratados por Deus. Porque, gente, é muito sério isso, apóstolo. Um relacionamento mal feito, uma coisa... Desmorona tudo, gente, na vida da gente. Mexeu com muita gente à nossa volta. Imagina os alunos dele, né, que viu tudo isso. É muito difícil. Olha, eu sou psicólogo também, né? E a psicologia, ela fala que as religiões, ela tem a missão de tornar a vida das pessoas mais leve. Ou pelo menos deveria ser assim. Só que, às vezes, o que a gente percebe é que muitas das vezes as religiões, elas têm tornado a vida das pessoas um fardo a mais, né? Porque assim, entendo o que eu vou dizer. Sim. Todas as religiões, inicialmente, eram para fazer o bem ao ser humano. Todas elas. Só que as pessoas, o próprio ser humano, o que ele fez? Deturpou a religião e cada um hoje coloca um fardo que quer nas costas de uma pessoa. Eu hoje vejo da seguinte maneira. Se eu sou uma pessoa que não tem um equilíbrio espiritual, eu não vou conseguir ser feliz na vida sentimental. Não estou falando de religião, eu gosto sempre de deixar claro. Porque é independente de religião. Eu conheço pessoas católicas que são equilibradas. Sim. Né? Porque não é a questão da religião, é a questão da ligação em que aquela pessoa tem com Deus. E ela vai pegar os valores espirituais, e esses valores são independentes de religião, e ela vai trazer isso para a vida dela. Mas, às vezes a pessoa acha que ela é uma pessoa equilibrada porque ela vai à igreja. Né? Às vezes a pessoa acha que ela tem o equilíbrio porque ela fez um curso de teologia, ou porque ela vai na escola dominical. E muitas pessoas que vão à igreja não têm equilíbrio espiritual, porque elas, apesar de se conectarem com a comunidade, igreja, com o pastor que está pregando, elas não conseguem se conectar com Deus. É verdade. Porque para eu me conectar com Deus, eu tenho que me esvaziar do que eu acho, do que eu penso, certo? Bom, vou deixar de lado o que eu acho, o que eu penso. E aí vou permitir que Deus me mostre o que eu devo achar e o que eu devo pensar. A Bíblia fala exatamente sobre isso, né? E isso tem faltado muito. E é onde a gente vê muitos casamentos frustrados, fracassados, dentro das igrejas evangélicas. É verdade. De próprios pregadores. Muitos que talvez vão até assistir a gente estão casados. No papel, estão casados. Para a igreja, estão casados. Mas já dormem em quartos separados. Verdade. Eu não estou aqui para citar nome de ninguém, óbvio, nunca vou citar. Mas conheço muitos. Sim, eu também. Dormem em quartos separados. Muitos até trouxeram para dentro da igreja evangélica um costume mundano. Qual o costume? De um casamento liberal. E é uma realidade isso, infelizmente. Mas eles encaram tudo isso por medo daquele ainda famoso tabu que tem acerca do divórcio, né, igreja? Exatamente. Então, assim, eu vou empurrando com a barriga porque a igreja, ela não suporta os divórcios. Só que a igreja está cheia de divórcios, porque né? a igreja e esses pastores, eles usam uma desculpa assim, Deus não tolera o divórcio. Eu fico pensando, Deus ou você? Na verdade, quando nós vamos lá no texto, eu até trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, se o senhor permitir. Por favor. Porque é muito interessante, porque a Bíblia, a gente precisa avaliar, analisar o que a Bíblia fala sobre o divórcio. Porque quando você vai pegar o texto, a primeira frase que fazem a Jesus a pergunta acerca do divórcio, não é sobre o divórcio, é o repúdio. A primeira palavra. O que é repudiar, né? No grego, repudiar, no hebraico, melhor, repudiar
É deixar ir, abandonar. Então, ou seja, o homem antigamente pegava a mulher, se a mulher queimasse o arroz, tchau. Né? Fazia qualquer coisa. Olha, eu morei 3 anos na África. Se o cara na África casar, isso até o dia de hoje, casar, e a mulher não puder engravidar, ele manda ela embora e devolve para os pais. Mesmo, exatamente. Isso é um repúdio. Então, o que acontece? Apóstolo, quando eles deixavam a mulher não podia casar de novo, e elas ficavam presas aqui. Eles tomavam uma outra mulher, e aí ficava vivendo feliz. Aí a coitada, né, lá, largada sozinha. Então, quando Jesus foi pego lá e começaram a questionar, ele falaram assim, mas Moisés deu a carta de divórcio. Não está dizendo acerca do divórcio, é o repúdio. O divórcio, ele é a consequência do ato pós o repúdio. Elas estavam lá presas, aí Moisés deu a carta de divórcio para que elas tivessem vida, para que elas tivessem como voltasse a viver exatamente. Dentro da sociedade. E a igreja tem esse tabu, nossa, mas Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio, minha irmã, Deus odeia o repúdio. A pessoa que fez uma aliança com você, prometeu te amar, porque vai em Coríntios 13 e você vai conhecer o que é o amor. Ele não é orgulhoso, ele não é, né? Então, se você vê aqui, tem um histórico de o que é o amor. E Cristo mandou o homem amar a mulher como ele amou a igreja. E a mulher se submeteu. O que é se submeter? Você está ali acreditando na missão e se submeter ao seu esposo. E não é difícil ser submissa, apóstolo. É mais difícil amar como Cristo amou. Concorda comigo? Com certeza. Você tem que dar vida. A missão do homem é mais difícil, com É mais certeza. difícil porque se submeter é uma coisa muito simples. Porque se submeter a alguém que te dá amor é muito fácil. Claro. Você concorda Quem não comigo? quer? Sim. Então hoje as pessoas ficam ali, eu vou manter um casamento, aparentemente Deus está vendo que dentro da casa não está rolando nada daquilo que é uma mentira, né? E por causa do divórcio, porque Deus odeia. Gente, eu já fiz programa de rádio, apóstolo, e eu vou te falar uma coisa. Eu recebi inúmeras ligações de mulheres que me ligavam dizendo que os maridos agrediam elas e o pastor não concordava delas se separar. Teve uma na região de Itu, em São Paulo, ela me ligou e falou, eu não tô aguentando, ou eu mato ele, ou ele me mata. Olha o ponto que a mulher chegou a falar. Ou eu me mato. E quem vai falar isso é um cristão. E você sabe o que aconteceu? Que aconteceu? Ela matou o marido e fugiu. Aí. Depois eu fiquei sabendo, porque eu tinha uma igreja que eu tomava conta lá, eu fiquei sabendo que essa mulher, ela é perto da região e ela matou o esposo, saiu em todo... Então, assim, para pensar, não é melhor você aconselhar a pessoa, porque hoje existe lei para isso, Exato. né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que tipo, o rapaz aí vai lá bater, então tem lei para isso. Então, vamos ver. Tem a pressão psicológica também, então tem muita coisa que precisa ser avaliada, né? Para que haja o divórcio. É claro que hoje você não vai divorciar porque sua esposa engordou um pouquinho, né? Aí não dá, né, apóstolo? Banalizar o divórcio. Exatamente, mas nós precisamos avaliar essa questão e tomar muito cuidado para não viver uma vida mentirosa, porque Deus está vendo tudo. E assim, a sociedade evoluiu. Ou involuiu, não sei dizer. Às vezes eu acho que evoluiu, às vezes eu acho que involuiu. Mas, de qualquer forma, a sociedade mudou. E isso é uma realidade. Sim. Uma vez eu estava entrevistando um pastor aqui, ele falou assim, Deus odeia o divórcio. E a Bíblia fala que o pastor só pode ser pastor se ele for marido de... só tivesse tido uma mulher na vida, né? Que eles interpretam a interpretação do texto totalmente distorcida. Mas eu falei assim, tá bom, então vamos lá. Suponhamos que esse pastor que você está dizendo aí, a mulher dele fraquejou espiritualmente, não sei, emocionalmente, o traiu e decidiu ir embora, meu amigo. Esse pastor faz o quê? Para de falar de Jesus, é isso? É uma coisa difícil também, porque é isso. As pessoas E falam mesma coisa a mulher, né? Sim, só que eu acho pior pro lado da mulher, porque a igreja hoje ela não está pronta para receber mulheres divorciadas. Verdade. Eu vou te falar o porquê. Porque quando a mulher ela está divorciada, muitas ela mulheres... a própria mulher faz isso com ela. Ela espelha a mulher de dentro da igreja. Parece que a mulher vestiu uma roupa da Jezabel e virou o que não era para virar. Então, assim, na verdade, grandes mulheres de Deus que não deu certo no relacionamento, outras mulheres que nem têm ministério, gente, nada mudou. Ela precisa ser abraçada, ela precisa ser amada, acolhida, como um órfão, como a viúva. A igreja precisa estar pronta para isso, porque hoje nós estamos vivendo uma vida assim, claras. Tem gente que abandona e tá tudo bem. E a mulher vai ficar como? Então, ela precisa de apoio. Agora, o homem, o que acontece? Alguns homens que eu já percebi que quando divorcia, o ministério ainda continua. Exato. Eles atuam, só que a mulher, se ela é pastora, se ela é missionária, eles já jogam de escanteio. Você não vai até você casar. Então, quer dizer que meu ministério, o meu nível espiritual é definido a um casamento? A um homem? A uma ou a um pessoa? homem? E eu? Fico aonde? Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. A igreja precisa estar preparada nesse tempo para lidar com essas mulheres. E devido a esse pensamento, é que muitas pessoas casam errado. Exatamente.
né? Aham. Porque essa linha de pensamento vai me fazer apressar as coisas antes do tempo. Minha mãe me dizia, apressado come cru. É verdade. E é verdade, é verdade. As pessoas se apressam demais, elas ficam tanto naquele negócio de, sabe, ah, não, porque a igreja diz assim, porque o pastor diz assim. Uhum. E às vezes eu faço coisas antes do tempo que eu estou preparado. Cada pessoa tem um jeito, tem um tempo. É verdade. Cada pessoa tem um Sim. corpo, né? É diferente, por exemplo. Eu até falava outro dia assim, tem gente que vai fumar a vida inteira e não vai ter câncer. O outro fumou um mês e vai morrer de câncer. Morre, Cada corpo é um corpo. Exatamente. E assim é o nosso cérebro, é o emocional, é o espiritual. Cada um é cada um. Eu não posso pegar todas as suas experiências emocionais e querer vivê-las. Sim. Não, eu tenho que pegar como referência. Sim. Mas eu não posso querer viver as mesmas experiências que você viveu. Uhum. E essa influência da religião, não da religião, perdão, da religiosidade, tem destruído muitos relacionamentos nos dias de hoje, tem impedido muitas pessoas de fazerem boas escolhas também. Porque assim, a mulher separou, ela é escanteada. Acaba que, psicologicamente, o recado sendo dado para ela, não acho claro, mas psicologicamente, Sim, com certeza. é o seguinte, você precisa casar mais rápido possível. Ou você sai fora pro mundo. Ou então você e vai o que pro a maioria mundo. faz? Vai pro mundo. Vai pro mundo. Aí a igreja começa a julgar. Ó, Exatamente. porque era pastor, porque era missionário, ou porque era crente, aí foi pro mundo, se separou, abandonou Jesus. Não é isso. A realidade de muitas mulheres. Eu cuido de algumas mulheres que estão separadas e estão afastadas porque eu disse, eu não consigo ficar. É muito julgamento, muitos olhares. Exatamente. Eu não consigo ser quem eu sou, porque se eu chegar para cumprimentar um homem, porque eu já tô dando em cima do homem. E a verdade é essa. Não podemos fugir da realidade, né? Então a igreja precisa se preparar para esse tempo. Quando houver um divórcio, a igreja precisa estar pronta para abraçar, para ajudar, para alavancar essa mulher para ela não ir para o mundo. E sabe o que eu acho interessante? Eu até falei isso para esse pastor, ele ficou meio chateado comigo. Eu falei assim, engraçado, se a pessoa vem do mundo divorciada, você sabe acolher. É verdade, é assim você mesmo. sabe orientar. Exatamente. Sabe abraçar, sabe dar palavra. Uhum. E da igreja a gente não sabe. Não sabe. Pelo contrário. A gente acusa, aponta o dedo. E às vezes força também uma mulher a ficar num relacionamento. Desculpe, eu sei que Deus é contra o divórcio, mas que Deus não quer. Exatamente. Primeiro que Deus nunca quis que a pessoa entrasse naquele relacionamento, porque ela nunca soube padronizar as escolhas dela. Eu falo muito sobre isso na psicologia. Você precisa aprender a padronizar as suas escolhas. Como assim padronizar? Criar um padrão do que eu quero para minha vida. Sim. Que tipo de mulher eu quero, que tipo de personalidade eu quero. Você pode até falar... A minha psicóloga fala assim, o homem e a mulher pode até dizer a cor do cabelo que quer, a cor do olho. Pode, não é errado. Claro. É a sua escolha. Sim. Agora, se você vai conseguir 100% daquilo, eu não sei. É complicado. Mas você, pelo menos, tem um padrão para você escolher o mais próximo Sim. do que te agrada de verdade. Porque aí a probabilidade disso dar certo aumenta. Mas, como há essa pressão, então eu acabo também não tendo escolha de nada. E antigamente nas igrejas era o seguinte ainda, tá? O pastor fala assim, você vai casar com você, tá? Era assim mesmo. Você vai casamento namorar com arranjado, você. né? Deus mandou você casar com aquele ali. Não tinha nada, nenhuma conexão, não tinha nenhum valor, não tinha nada e tá tudo bem. Nada, histórias desconexas, gostos desconexos, pensamentos desconexos. Um é Lula, outro é Bolsonaro. E aí a confusão totalmente bagunçado. estava feita. Mas, pastora, a gente vai entrar já na parte final aqui da nossa conversa. Passa rápido, tá vendo? Muito rápido. Muito rápido. Mas eu queria saber o seguinte. Duas coisas são importantes para mim e eu acredito para o público também. Por que você decidiu aconselhar pessoas através do Instagram? Eu percebo que você aconselha pessoas. E quais são os valores que você julga ser essenciais para ter um relacionamento de valor, de respeito? Aquele relacionamento que alguém diga e fala e admira. Amém. Primeiro que eu decidi, porque eu sei que isso é o meu chamado, é a minha missão. Eu quero um dia descer a sepultura e deixar um legado. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que foi uma referência, uma influência, alguém que pôde ajudar de alguma forma. Agora, sobre o padrão, que eu acho que de um relacionamento de sucesso é só a palavra de Deus. 1 Coríntios 13 fala como que é o amor, né? O amor, ele não é orgulhoso.
Ele não se enfana com a injustiça, ele não se ensoberbece. Então, assim, se você partir da Bíblia... Busca só os próprios não interesses. busca os próprios interesses. Gente, isso é muito importante. Hoje, as pessoas estão muito frias. A realidade é essa. Elas estão preocupando somente com elas mesmas. Se me satisfazer, tá tudo certo. E casamento, relacionamento, não é para você ser feliz. É para fazer o outro. É uma entrega. Então, é tipo, quando eu decido estar com alguém, eu tenho que fazer o outro feliz e é automático. Isso vai voltar para mim. Exato. Então, tem que ser recíproco. Exato. Aí tem pessoas que se relacionam e falam assim, eu quero ser feliz. Então, não se relacione. Fique com você mesmo, né? Fala feito o pastor Cláudio Duarte. Quando você estiver muito, muito, muito feliz, aí você procura alguém para você ser infeliz. Mas, na verdade, não é isso. Você tem que aprender a se dar, a se doar para outra pessoa. E isso é tão gostoso, é uma troca. Não é ruim ser casado. Você acha que hoje em dia as pessoas têm medo de se doar? Tem, claro que tem, assim. Tem. Eles já estão armados. Sabe que eu vejo assim, a sociedade hoje fala o seguinte, se o homem chega pra mulher e ele se abre, ele é muito emocionado. Sim, é isso mesmo, é a verdade. E vice-versa, é a mulher também. Como é que você enxerga isso? Olha, é muito difícil de falar sobre isso, porque ainda tem a questão dos jogos emocionais, né? Porque tem homens e mulheres que ficam com esse joguinho, vamos ficar perto hoje, amanhã a gente se distancia. Isso. E tem essa jogadinha que fala vai fazendo o outro sofrer. Seguidos, depois aí para bloqueia, de falar, fica sem falar pra dar aquela... volta. pelo amor de Deus, gente, eu acho que isso é muita imaturidade. Olha a rede social, mas... olha, tá ali desesperado, né? Olhando o visto por último, online ou não online, mas assim, no fim das contas, eu acho que nós temos que ser nós mesmos verdadeiros e cumprir o que a Bíblia diz para que nós possamos ter um relacionamento bem sucedido e nos entregar. E ser isso, honesto conosco mesmo, né? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu gosto disso e eu não gosto. Eu tenho que ser real, gente. Eu acho que a realidade dos relacionamentos hoje precisa isso. Um entender o outro, um amar o outro, respeitar, porque nenhum casamento ou relacionamento ou namoro, se não tiver o respeito, apóstolo, também não vai funcionar. Você pode sentir o maior amor pela pessoa. Se acabou o respeito, o amor ele não suporta a falta de respeito também. Verdade. É uma base principal. E eu falo assim, que hoje em dia os relacionamentos têm dado muito errado porque as pessoas têm aquele negócio de comparação. Sim. Né? Se a gente fizer uma análise dos casamentos do passado, e a gente tem aquela sensação que os casamentos duravam mais e que as pessoas eram mais felizes, mas também a base de comparação quase não existia, né? Você vai pegar o casamento da minha bisavó, ela não tinha televisão, uma rádio, nada para... Vizinho morava a 1 quilômetro, cada vizinho. Então, hoje em dia não, hoje em dia é rede social. Então, a pessoa, por exemplo, eu tenho um relacionamento com alguém, eu acho que a pessoa não tá legal comigo. O que as pessoas fazem? A coisa mais errada do mundo. Por que alguém não tá legal comigo? É verdade. Não é assim? É assim. Ou pior que isso, né? Termina relacionamento até pelo WhatsApp. Hoje tá tão formal as coisas. Aí, tem alguém aqui que deixou um manual porque alguém não tá mal com você. E você pega aquilo pra sua vida. E agora tá mais atual, tem inteligência artificial. E você pega aquilo pra sua vida. Verdade. Então, a partir desse momento, acaba o relacionamento. Por causa da comparação. Ou então é o seguinte... Eu vou viajar com a minha esposa, um exemplo. Vou para Fernando de Noronha com a minha esposa. Uma viagem legal, muito boa. Poxa, fui feliz, me dei bem lá e tal. Mas a esposa do outro, o marido do outro foi para Punta Cana. Aí eu fico olhando ali na rede social, né? Aí eu vou comparar. Poxa, foi para Punta Cana. Foi até bom que foi, mas se tivesse ido para cá era melhor. Poxa, eu perdi toda aquela experiência que eu tive com a minha esposa no meu interior. Eu desvalorizei tudo aquilo ali por causa de uma comparação. Verdade. As comparações hoje é um dos fatores principais para os relacionamentos darem errado. Tá vendo aquela mulher da novela? Um ator, pelo amor de Deus, só um personagem. Exatamente. Não é uma pessoa real. É o filme. As músicas também. Eu vim até ontem no carro falando sobre isso. A gente viajou de madrugada para estar aqui hoje no podcast. Estava no Rio de Janeiro até ontem. Isso. E a gente vem falando sobre isso, que às vezes pelo padrão de escolha de música, a gente vê a influência disso na vida sentimental das pessoas. Sim. E é uma coisa real. E para a gente terminar, como você enxerga a influência feminina no mundo cristão?
Certo. O senhor, só quero deixar uma coisa clara sobre esse assunto que você falou aí, é que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? E a rede social ninguém posta o dia triste, quando que alguém acorda, gente, despenteado e fala, hoje eu tô depressivo? Ninguém! Isso é uma irrealidade. A rede social é para expor aquilo que eu quero pôr. Então a minha vida é maravilhosa, né? Nas Só câmeras. o melhor, né? É Só os melhores momentos gente, da vida. Na rede social eu sou rica, na rede social eu sou isso, eu não tenho problema nenhum na vida. Então, temos que parar de fazer essa comparação, né? Essa é a realidade. Agora, acerca dessa pergunta, eu faço uma oração todos os dias para que Deus levante mulheres cheias do Espírito Santo, levante homens também, né, comprometidos, pessoas que possam alcançar vidas, porque hoje as pessoas estão muito mal. A realidade é que hoje é muita depressão, Gente, tá muito sério, apóstolo. O nível de pessoas que estão tirando as suas vidas é surreal. Uhum. Em São Paulo, esses dias, tinha um pastor que tentou pular de uma ponte. Então, eu fico imaginando o que está acontecendo, né? Que Deus possa usar as pessoas que estão curadas para curar outras. Eu peço que o Senhor levante e as portas se abram. Qual é a porta? A sua rede social, talvez dentro de um ônibus, através de uma câmera, de um podcast, através de um canal, de alguma coisa. Deus, ele vai. Eu sei que Deus já está promovendo isso, está crescendo, mas que nós possamos usar. Às vezes, você é uma pessoa que tem poucos seguidores, mas você tem uma ferramenta na tua mão. Usa essa ferramenta. Se 10 pessoas te assistir, 9 precisou de uma palavra, ou uma precisou, já mudou tudo. Porque já aconteceu comigo, apóstolo. Teve dias que eu também estive quebrada emocionalmente, triste espiritualmente. E eu abri o Instagram e tinha uma live. Uma palavra mudou a minha vida. Me levantou, me colocou de pé. Então, Deus pode usar você também. Ah, mas eu não sei falar. Começa a abrir a boca e deixa que Deus fale por você. Então, eu oro para que Deus use vocês como influências, para que vocês cresçam em Deus e seja a boca de Deus na terra, porque foi para isso que nós fomos chamados. Legal. Isso. Gente, conversamos hoje com a pastora Rose e nos deu muita referência, muito aprendizado, tanto na área espiritual como na área sentimental. Mas eu quero lembrar você que em breve nós vamos ter a nossa plataforma do Amor Autêntico com muito conteúdo para poder ajudar você que quer viver o melhor do amor na sua vida sentimental e também quer um apoio espiritual. Eu estou criando uma nova linha, né, de acompanhamento, que é a terapia espiritual, e isso vai ajudar muito você. Mas enquanto a plataforma não está pronta, se inscreve aí no canal, clica aí embaixo em inscrever-se no canal, depois clica no sininho, depois clica em todas. Não esqueça de clicar na mãozinha para cima, deixar o teu joinha e compartilhe com todos os seus familiares e amigos. Pastora, muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar suas considerações finais para o nosso público, fique à vontade. Amém. Apóstolo, eu que agradeço o carinho, né, a confiança de estar aqui. Que Deus possa recompensá-lo grandemente. Obrigado por abrir essa porta, que é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas. A toda a equipe que está aqui, né, conosco, que Deus abençoe cada um. Amém? E eu vou deixar uma frase final aqui, da Bíblia, né? A palavra do Senhor diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu desejo que sua vida seja abundante, cheia de alegria, de muita paz e de muita realização, porque você merece o melhor de Deus nessa terra. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Então, ei mulher, não pule esse vídeo. Calma, homem. Não pule também. Beijo. Tamo junto até o próximo episódio do Amor Autêntico. Tchau.